Boa noite. A nossa equipe é composta por mim, Rita Girlene da Cruz, e por José Valmir Souza Cruz. A gente vai apresentar um pouco hoje a respeito da fossilização. Mas o que são fósseis? A palavra fóssil, ela deriva do latim fossilis, que significa ser desenterrado. Fósseis são restos de seres ou evidências de atividades biológicas preservadas em diversos materiais que tenham mais de 11 mil anos. Podem ser restos ou vestígios de organismos que ficaram preservados nas rochas, mas vocês devem estar pensando, o que são restos? A gente considera como resto tudo aquilo que faz parte do organismo, por exemplo, fragmentos de osso, dentes, o tronco de uma árvore, carapaça de um molusco. Já os vestígios, eles são indícios da atividade daquele organismo. Por exemplo, uma pegada, pistas como as que os organismos fazem através de perfurações nos sedimentos, seja à procura de alimentos ou para construir seus habitats. Para a fossilização, eu selecionei aqui 4. Os animais têm que estar enterrados. Esses fósseis eles vão ser formados em áreas sedimentares, pois é durante o processo da sedimentação das rochas que o processo da fossilização ocorre. Os sedimentos eles são partículas de rocha, como, por exemplo, areia e poeira. Com o tempo, ocorre a sobreposição dos sedimentos, formando as camadas das bacias sedimentares, que a gente pode observar que tem até uma diferenciação, que a gente consegue perceber uma diferenciação das cores, por exemplo. Durante essa sobreposição, alguns animais eles podem acabar sendo soterrados, e com condições como, por exemplo, a temperatura, pressão e a ausência de oxigenação, pode haver o surgimento de resíduos fósseis. Para que o processo da fossilização tenha sucesso, é necessário que aquele organismo ele seja enterrado antes que ocorra a decomposição, pois se esse organismo ficar exposto muito tempo, pode atrapalhar esse processo. Ainda que aquele organismo ele seja enterrado a tempo hábil, os tecidos moles eles vão ser decompostos, tá? A parte que vai realmente ficar são aquelas partes mais rígidas, mais duras. Após essa decomposição, ocorre a mineralização. Aquelas partes que elas são mais resistentes, que não foram decompostas pelos micro-organismos, como eu já falei anteriormente, elas, ao longo de um tempo, de forma progressiva, vão sendo aos poucos substituídas pelos sedimentos. Outro fator que contribui para a fossilização são os ambientes aquáticos, pois neles eles contribuem para o processo da sedimentação, né? O processo da fossilização envolve tanto o meio físico, como, por exemplo, na compactação, quanto químicos, como, por exemplo, a recristalização, que contribuem para o soterramento. Para a gente confeccionar o nosso material didático, nós utilizamos alguns materiais. Utilizamos na verdade foram 4 caixas de isopor, massinha de modelar para confeccionar os fósseis, tintas PVA nas cores branca, azul e marrom, que foram utilizadas e misturadas, e 3 pincéis, um para cada cor. Esse foi o modelo didático que a gente confeccionou. Ele tem como se fossem 2 partes, que é quando está com as tampas fechadinhas, que é como se fosse a forma que você enxerga aquele sedimento, aquela rocha. E aqui vocês podem perceber que é como se fosse um processo, é um processo ao longo de muitos anos. Então, aquele sedimento, ele vai se transformando ao longo dos anos, até que ocorra mesmo
o encontro desse fóssil, né, por meio de paleontólogos. Quando a gente abre a tampa, é como se a gente pudesse ver por dentro daquele sedimento. Se você pudesse ter uma visão de raio-x, seria assim que você veria. Então, na primeira etapa que a gente tem, acho que não vai dar para ler muito bem por conta da luz, mas a gente tem as plaquinhas do primeiro processo, que é a morte. Aqui, entre a morte e a decomposição, a gente vai ter o soterramento, né? Está subentendido. Logo depois, a gente vai ter a decomposição, em seguida, a fossilização e, por último, o afloramento, que é quando é possível já conseguir esse fóssil com mais facilidade do que nos processos anteriores, já que existem camadas e camadas de sedimento. Porém, com o desgaste das rochas, ele se torna mais fácil de ser encontrado. Os processos da fossilização que a gente representou por meio do nosso modelo didático foram a morte, a decomposição, a fossilização e o afloramento, como eu já mostrei. A morte é que a gente representou acredito eu que seja o Tiranossauro Rex, né? A gente pegou um de brinquedo e colocou ele sob um sedimento, aqui uma rocha. Em seguida, a gente representou o processo da decomposição, que é quando vocês podem perceber aqui que só restaram as partes mais resistentes, que normalmente é o esqueleto, né, os ossos. E aí vocês podem perceber que não existe mais carne nem pele. Todas essas partes elas já foram decompostas pelos micro-organismos. Bom, pessoal, agora antes da gente partir a continuação da explicação diretamente, passando para o ponto de decomposição, a gente tem que falar sobre uma questão que está bem disseminada atualmente. Pode ser uma dúvida de muitas pessoas atuais que estão começando a ver a disciplina, que é por que que não temos o processo de fossilização atualmente, com tantos organismos morrendo dia a dia no nosso planeta? Bom, a resposta está um pouco, assim, especificamente no processo de decomposição. Por quê? Porque para que ele ocorra, leva-se muito tempo, assim, comparado aos dias de hoje antigamente. Primeiro, tem a questão do soterramento rápido, que já hoje em dia é bem quase que nulo a definição de soterramento rápido. E naquele tempo tinha várias causas catástrofes naturais, o próprio meteoro que a gente tem já a ciência que teve, muitos poços de areia movediça, que era muito comum também nos pântanos, que era a maior parte da região do meio ambiente, da habitat normal, era pântano, que tinha areia movediça, que os animais acabavam caindo dentro. E essa falta de soterramento rápido é um grande fator. Outro fator mais diretamente a decomposição é que para que ele ocorra, como eu falei, tem que ter muito tempo para levar para ter o processo de fossilização em si. E hoje em dia tem muitos organismos, micro-organismos, por exemplo, que são necrófagos de bactérias que vão atacar esse biostrato antes, vão atacar esses fósseis. Fósseis não, desculpa. Esse esqueleto desse organismo recém-morto, certo? Por exemplo, teve experiências feitas para ver a relevância disso. Um peixe, por exemplo, leva cerca de dias para se decompor e uma semana ou duas no máximo para desaparecer completamente. Isso pela ação, como eu falei, dos necrófagos e das bactérias que vão começar a roer mais aquela carcaça, certo? Essa rapidez da perda do material orgânico gera uma insuficiência de tempo necessário para o processo de decomposição, que é o que o fóssil precisa para acontecer o processo da decomposição em si. Quando o material orgânico restante do cálcio dos ossos é substituído pela sílica encontrada no substrato, a gente tem realmente aí o processo de decomposição está chegando ao seu ápice e vai começando e a gente vai entrar no processo de fossilização, que é como eu falei, a sílica entra no processo de substituição do cálcio contido nos ossos do esqueleto. Por quê? Porque
À medida que o carbonato de cálcio é dissociado com o passar do tempo, ele vai perdendo a consistência, a sílica fica precipitada, então ela toma de conta, ela meio que passa à frente, certo? E isso preserva ainda, dá mais a preservação, tornando assim de verdade um fóssil, tá ok? Aí a gente tem o afloramento, que é a parte mais recente, mais atual, podemos dizer assim, da descoberta de um fóssil, do processo de fossilização, que é em si mesmo o fóssil já formado, e depois de um tempo o substrato pode ter alguma ação natural, alguma ação do homem mesmo, identificando aquele substrato e vindo a deixar à mostra os fósseis que estavam ali antes escondidos. E essa amostra, a gente consegue entrar em outros pontos, que são as feições sedimentológicas, certo? Nesse local, no que a gente está aqui planejando no nosso modelo didático, é classificado como densamente empacotado. Por quê? Com a baixa taxa de sedimentação e aumento brusco da disponibilidade do bioclasto, a gente tem um grande, como é que eu posso dizer? O tamanho dele, do bioclasto, gera esse grande empacotamento, que a gente fala densamente empacotado, tá bom? Por quê? Tem pouco sedimento entre digamos assim, entre um osso e outro, porque eles são bem largos. O bioextrato, ele é 80% do bioextrato tem mais de 2 milímetros, o que leva a gente a outra classificação dele, que ele é unimodal, certo? Aqui só faltando um pouco, o nosso bioextrato selecionado na maquete foi o tiranossauro, que é um bioextrato grande, por isso que ele é um empacotamento densamente, porque ele é muito bioextrato para ser colocado no sedimento. E falando da parte unimodal, é porque, como por ele ser grande, 80% do bioplástico dele tem tamanho grandes com largura de 2 milímetros ou mais, certo? O unimodal também classifica o bioextrato como correntes com apenas uma direção, ajudando assim na orientação do formato do fóssil, porque essa direção da corrente é que vai definir se ele é unimodal ou outra classificação, certo? Que também é devido ao tamanho, o tamanho do fóssil quanto maior, mais vai dar a classificação e também a idade dele. Quanto ao grau de articulação do esqueleto, temos a articulação de alguns ossos pelo tamanho e idade do esqueleto também. Outros fatores, além dos fatores de soterramento, que alteram o processo de desarticulação do fóssil, tá bom? Já falando sobre a fragmentação do fóssil, é bem evidente, ao que a gente está apresentando aqui, devido ao seu tamanho, e que muda da forma do original por ter os ossos ficarem mais fragmentados com o passar do tempo, por serem ossos largos e grandes, eles vão se fragmentando mais, certo? E vão dificultando um pouco da reconstituição. E a corrosão a gente tem pelo desgaste do bioestrato, que vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente pode salientar também que o achatamento do fóssil, com o peso do sedimento, se você voltar aqui e imaginar o tamanho desse sedimento em cima do fóssil, esse achatamento vai modificar o formato, vai modificar ele pode se encontrar de uma forma mais torta, de uma forma mais achatada do que seria no originalmente, certo? Isso vai mudar de acordo com o peso do achatamento do bioplástico, tá bom? E essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado, a atenção de todos.